Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as próximas notificações, beleza? Bom, muitas pessoas estão extremamente incomodadas, se incomodam com essa indumentária que nós estamos sendo obrigados a usar. Ela incomoda a orelha, principalmente uma pessoa que tem orelha grande como eu, embaça os óculos, quem usa óculos, a pessoa se sente sufocada. Mas a verdade é que, enquanto que muitos se incomodam a usar esse tipo de indumentária, muitos não se incomodam porque, na verdade, sempre usaram máscaras no seu cotidiano e no seu dia a dia. Há um texto da Palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 2, verso 8, que diz assim, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamando o Senhor Deus, o homem lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui, quando o pecado entra no homem, Eva é tentada pela serpente, Adão caindo na persuasão da sua esposa, o pecado entra na natureza humana e aí contamina toda a sua história. É a primeira vez que o homem usa máscaras. Sim, porque quando eles perceberam que estavam nus, a primeira coisa que eles fizeram foram se cobrir. A inocência da existência humana, ela se perdeu e ali começou a entrar a maldade. E quando eles ouviram a voz do Senhor, a primeira reação foi se esconder. Foi se esconder para não tentar não demonstrar quem realmente eles eram agora e em que condições eles estavam, porque agora eles não eram mais inocentes e o pecado habitava em seus corações. E perceba, quando tudo isso começou lá para os idos de fevereiro, março, eu dizia que Deus estava usando essa situação para mudar as nossas vidas. Hoje eu penso totalmente ao contrário. Eu entendo que Deus, Ele está usando dessa situação para demonstrar para nós quem realmente nós somos. E perceba, é como se Deus, ao mostrar, assim como Ele chega para Adão e diz, onde você está? Ele está chegando para cada um de nós e dizendo, quem é você? Onde você está? Em que estágio da sua vida você se encontra? Perceba, a palavra de Deus diz, Jesus dizendo que se a gente não voltar a se tornar como uma criança, nós não podemos herdar o reino dos céus. E uma das qualidades da criança é a sua sinceridade, muitas vezes em excesso. Mas para ser sincero, vem do termo antigo, na antiguidade, sincero quer dizer sincera, porque os artífices, aqueles que faziam vasos, peças de arte, coisas do tipo na antiguidade, quando havia algum tipo de imperfeição, eles usavam uma espécie de cera para cobrir essa imperfeição. E muitos de nós queremos parecer ser aquilo que nós não somos. Nós queremos demonstrar algo que nós não temos, que nós não conseguimos ser. E aí, quando nós somos questionados, assim como Deus questionou Adão e Eva, nós espanamos e tentamos colocar uma máscara para poder lidar com aquela situação. Muitos se afastaram pela situação em si, mas muitos se afastaram porque não eram aquilo que pareciam ser. Durante toda a minha caminhada cristã, 28 anos de evangelho, como líder em muitas situações, eu ouvi muita gente dizer assim, Ronaldo, conta comigo, estamos juntos. Mas na primeira adversidade, no meu primeiro questionamento, na primeira vez que eu disse não, muitos me abandonaram. E quando eu não atendia mais às expectativas dele, porque agora eu questionava, assim como Deus questionou Adão, eles simplesmente me abandonaram e me deixaram. Mas por quê? Porque, como eu lidei uma vez com uma pessoa, a pessoa dizia assim, eu uso uma máscara para poder lidar com cada pessoa. E o fato é que as máscaras desse tempo caíram. Muitos de nós estamos sendo expostos
diante da realidade do que realmente nós somos. As máscaras caíram nesse tempo. Perceba quantas pessoas se distanciaram de você por essa situação de momento, mas se distanciaram de fato. Quantas pessoas mudaram o seu comportamento porque agora já não podem estar tão próximas e você já não tem muito a oferecer para elas. Quantas pessoas, quantas autoridades que pareciam ser tão boazinhas e agora se demonstram pequenos tiranos. Por quê? Porque as máscaras caíram. E muitas das nossas máscaras também caíram porque talvez nós não somos aquilo que parecíamos ser ou tentávamos demonstrar ser para outras pessoas. O fato é que Deus está nos chamando a uma mudança. Deus ele está propondo para cada um de nós: arrependa do seu pecado, a sua máscara já caiu, eu já te expus e só eu posso mudar a tua história. Jesus, Deus aqui já prometia uma saída e a saída era Jesus. Ele diz lá no capítulo 3 que ele daria uma saída para a humanidade e essa saída é Jesus. Jesus era sincero, muitas vezes até demais. As pessoas têm uma visão de Jesus como se ele fosse bonzinho, amoroso, e ele era de fato. Mas em muitos momentos ele foi sincero e ele foi muito duro na sua sinceridade. Tanto é assim que uma certa feita ele diz para os seus discípulos: vocês não andam comigo por conta das palavras que eu digo para vocês, mas por causa do pão que eu dou. E quando ele disse isso, automaticamente muitos se distanciaram e abandonaram. Mas aí ele se volta para os seus 12 e diz assim: vocês também não vão mais? E Pedro responde sabiamente: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Pense nisso, mude hoje, tire, a máscara já caiu, seja sincero, seja honesto, seja amigo, seja de fato quem você é. Não precisa se esconder mais. Deus abençoe vocês.